Hoje essa lição vai ensinar uma verdade que pode mudar completamente sua caminhada espiritual. Fé não é enxergar primeiro. Fé é continuar confiando mesmo quando tudo parece escuro. Estamos na lição de quarta-feira, dia 20 de maio, com o tema Exemplos de Fé. E a reflexão de hoje mostra que a verdadeira fé não é apenas acreditar quando tudo está bem. Fé é continuar caminhando com Deus, mesmo quando ainda não conseguimos enxergar a resposta. E já já nós vamos descobrir as 3 principais frases dessa lição e entender o que ela quer nos ensinar. A lição de hoje nos leva para Hebreus 11, conhecido como o grande capítulo da fé. E quando olhamos para os homens e mulheres mencionados ali, percebemos algo muito interessante. Muitos deles não viram imediatamente o cumprimento das promessas de Deus. Mesmo assim, continuaram caminhando pela fé. Isso é muito importante porque vivemos numa geração imediatista. As pessoas querem respostas rápidas, soluções instantâneas e resultados imediatos. Mas a fé bíblica ensina justamente o contrário. Existem momentos em que Deus nos chama para confiar, mesmo sem enxergar claramente o que Ele está fazendo. E talvez hoje alguém esteja vivendo exatamente isso. Ora há muito tempo por algo, esperando uma resposta, tentando entender os planos de Deus e, mesmo sem compreender tudo, continua caminhando. E isso, meus queridos, isso também é fé. Agora vamos pegar nossa lição e vamos anotar as 3 principais frases da lição de quarta-feira. A primeira frase diz assim: uma fé pequenina é poderosa o suficiente para fazer crescer o relacionamento com Deus. Isso aqui é muito forte, porque às vezes pensamos que Deus só trabalha através de pessoas com uma fé gigantesca. Mas Jesus comparou a fé a um grão de mostarda justamente para mostrar que até uma fé pequena pode e consegue produzir grandes frutos. O mais importante não é começar grande, o mais importante é permitir que a fé cresça diariamente. E isso acontece através da comunhão com Deus. Quanto mais buscamos sua presença, mais nossa confiança nele é fortalecida. A segunda frase diz: a fé vem de ouvir Deus falar conosco em sua palavra, a Bíblia. Essa frase revela um dos maiores segredos do fortalecimento espiritual. Muitas pessoas querem ter mais fé, mas passam pouquíssimo tempo em contato com a palavra de Deus. A fé não cresce naturalmente sozinha, ela precisa ser alimentada. E a Bíblia é justamente esse alimento espiritual. Quanto mais nos afastamos dela, mais vulneráveis ficamos à dúvida, ao medo e à incredulidade. Mas quanto mais ouvimos a voz de Deus através das Escrituras, mais a fé se fortalece dentro de nós. E talvez esse seja um dos maiores desafios da nossa geração. Temos acesso à Bíblia o tempo todo, mas muitas vezes damos mais atenção às preocupações, às redes sociais e às distrações do que à voz de Deus. A terceira frase diz: fé e dúvida podem existir juntas. Isso aqui traz muito alívio para muita gente, porque existem pessoas sinceras que amam a Deus, mas às vezes se sentem culpadas por enfrentarem dúvidas, medos ou questionamentos. A própria Bíblia mostra pessoas que lutaram internamente enquanto tentavam continuar confiando no Senhor. O problema não é ter momentos de fraqueza. O perigo é abandonar completamente a caminhada espiritual por causa das dúvidas. A lição deixa claro que devemos continuar buscando a Deus mesmo quando não entendemos tudo. E talvez uma das frases mais bonitas da lição seja quando ela diz que fé não é sentimento, como a lição de ontem, mas é uma decisão de crer. Isso muda tudo, porque existirão dias em que você não sentirá vontade, entusiasmo ou emoção espiritual, mas ainda assim poderá escolher continuar confiando em Deus. E a lição termina lembrando algo poderoso.
Mesmo quando tudo parece escuro e você não consegue enxergar, Deus continua lá. Isso é viver pela fé. Não é caminhar vendo todas as respostas, é continuar caminhando porque confiamos no caráter de Deus.